Vou convidar você a acompanhar a leitura dos princípios, tá bom? Então acompanha aí comigo. O princípio 1, reconheço que não sou Deus, admito que sou impotente para controlar minha tendência de fazer coisas erradas e que minha vida está fora de controle. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. Princípio 2, acredito de todo o coração que Deus existe, que Ele se importa comigo e que tem o poder de me ajudar em minha recuperação. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Princípio 3, conscientemente escolho confiar toda a minha vida e minha vontade aos cuidados e controle de Cristo. Felizes as pessoas humildes. Princípio 4, unilateral e abertamente, analiso e confesso todas as minhas falhas a mim mesmo, a Deus e a alguém da minha confiança. Felizes os que têm coração puro. Princípio 5, peço humildemente que Deus remova meus defeitos de caráter e voluntariamente submeto-me a cada mudança que Ele queira fazer em minha vida. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Princípio 6, examino todos os meus relacionamentos, oferecendo perdão àqueles que me fizeram mal e reparo os danos que causei a outras pessoas, exceto quando fazê-lo provocaria mais danos a essas pessoas ou outras. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros. Felizes as pessoas que trabalham pela paz. Princípio 7, reservo diariamente um tempo com Deus para autoavaliação, leitura da Bíblia e oração, a fim de conhecer a Deus, sua vontade para a minha vida e obter a força para segui-la. Felizes as pessoas que têm coração puro, pois elas verão a Deus. E princípio 8, entrego-me a Deus a fim de ser usado para levar suas boas novas a outros, tanto pelo meu exemplo quanto pelas minhas palavras. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus. Esses são os princípios do Celebrando a Recuperação. E eu vou chamar o Fábio, que ele vai nos transmitir a lição de hoje. Nós vamos aqui orar por ele. E por nós também, né? Senhor Deus, muito obrigada por esse dia, por esse encontro, por mais essa reunião de Celebrando a Recuperação. Obrigada, Senhor, pelas músicas, obrigada pelos voluntários que nos ajudam a estar aqui e a ouvir a Tua voz, presencialmente e online também. E obrigada pelo Fábio, que preparou essa lição de hoje, e que nós possamos ouvir com atenção e entender a aplicação dessa lição para a nossa vida. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus, amém. 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 Obrigado. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Meu nome é Fábio. Eu sou filho amado de Deus. Eu estou me recuperando, tentando enxergar essa questão da ira, da preguiça e procrastinação, né? E aproveito para ver as minhas áreas também da ira, codependência emocional, baixa autoestima. Sempre dou uma olhada nela também. Bem, hoje a gente vai falar sobre a lição 8, conhecendo minha moral. A gente vai aprender a escrever a nossa moral. Mas antes de começar, eu queria perguntar para vocês o que a gente pensa ou o que a gente escuta a respeito de moral. Que moral é muito falado assim, né? Parece que tudo é moral. Parece que uma coisa que não dá para fugir é o julgamento, né? Independente do que você faz de certo ou errado, tem outras pessoas te julgando. E elas podem achar isso o que você fizer certo e também errado. Então o que a gente é acostumado a ouvir sobre moral? Ou você tem, ou você não tem. Não é isso? O que mais que é falado? Se a gente pegar o Roger Guedes, que fez o gol ontem, só porque ele fez o gol, ele tem muita moral.
não é verdade? Agora, se ele não faz o gol, ele não tem moral. Não é assim que a gente descreve a moral da pessoa? A gente também pode ver a moral como aquele negócio de merecimento também. O Fábio está ali falando no microfone, talvez ele tenha alguma moral porque ele está ali. Mas se vocês descobrirem alguma coisa da minha vida que vocês achem errado, eu já não tenho mais moral para estar aqui falando. Não é assim? Não é bem seco que a gente aprende a ouvir e a pensar sobre moral? O que é moral? Moral é o conjunto de valores, normas e noções sobre o que é certo ou errado. Então, o certo e errado sempre tem, certo? O permitido e o não permitido. Então, é o que você faz, é o que você não faz, são as coisas que você pensa, são os seus comportamentos, né, as nossas ideias. Todo esse conjunto de coisas, ele forma a nossa moral. E ao todo tempo tem coisas boas e ruins. Só que lembrando que tem outras pessoas julgando a gente também, né? Então hoje a gente vai aprender a descobrir e escrever a respeito da nossa moral, sem pensar muito no que os outros estão pensando, porque na verdade, como a gente está em recuperação, e aqui a gente não julga ninguém, eu vou descobrir um pouquinho mais sobre a minha moral, sobre os meus comportamentos e as minhas ideias. Então, se eu perguntar para você o seguinte novamente, você saberia me dizer como a sua moral foi construída? Qual foi a base da sua moral? Tem alguma parte do seu passado que no hoje ela tem interferência? Né? Alguma coisa do passado interfere no hoje? Então isso a gente vai descobrir e eu vou explicar como a gente fazer para poder conhecer a nossa moral. Então tem lá, princípio 4, abertamente analiso todas as minhas falhas e as confesso a mim mesmo, a Deus e alguém da minha confiança. Felizes as pessoas que têm um coração puro, pois elas verão a Deus. Mateus 5:8. Passo 4. Fizemos ou iremos fazer um minucioso, corajoso inventário moral de nós mesmos. Examinemos seriamente o que temos feito e voltemos ao Senhor, para o Senhor. Então, princípio 4. Abertamente analiso todas as minhas falhas e a confesso a mim mesmo. Sabe como você pode confessar a você mesmo? Lembrando da lição da Silva, da quinta-feira passada, estar com ela mesmo. Como que você fala para você mesmo a respeito da sua moral? Escrevendo. E eu vou explicar mais sobre isso. Isso aqui é muito importante. Se você já está falando aqui no CR, nas partilhas, isso é muito bom, certo? Se você tem um padrinho ou uma madrinha que te acompanha, isso também é muito bom. Acompanhado com as coisas que você escreve, eu acho que assim, esse ciclo na recuperação assim, eu acho que é de muito ganho para a gente. Eu demorei, na verdade, para escrever algumas coisas, né? Conheci a Deus, me converti, depois vinha para o CR. Nunca tive problema muito de falar as coisas, sempre falei. Só que eu não escrevia, e isso fez uma grande diferença para mim. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Então é muito importante. Lembre-se, você escrever, listar tantas coisas boas e ruins, porque faz parte da nossa vida, para você enxergar a sua moral. E você escrevendo, você vai confessar a si mesmo. Nisso você está confessando a Deus o seu poder superior, se você considera a Deus como seu poder superior. E, para fechar, um padrinho ou uma madrinha para te ajudar também nessa aventura, nesse caminho. Então, aprendendo um pouco mais dessa lição, a gente maximiza nosso crescimento e minimiza a dor. Existe algo muito potente em escrever, igual eu falei. Você falar e confiar em Deus a respeito da sua moral. Aí você pensa, como que eu vou fazer isso? Vou explicar. Você precisa listar, ou seja, fazer o inventário de todos os acontecimentos significativos da sua vida, tanto os bons como os maus da sua vida. Você vai precisar ser mais honesto, mais honesta com você, vai ter que ser muito honesta possível para que Deus possa mostrar a você a sua participação em cada acontecimento e como isso afetou você e outros. Você sendo honesta, o máximo que você puder,
você vai acabar mostrando para você mesmo os acontecimentos que aconteceram na sua vida. Você vai levar em conta tanto as coisas boas como os ruins. E como te afetaram com isso, e como você afetou outros também. Então, pensando assim, na parte de criança, adolescente, o lugar onde você morou, né? O ambiente que você morava, como é que era. Então, você vai pegar por aí. E tem um acróstico que é chamado moral, que vai nos ajudar ainda mais. Então, letra M. Primeira coisa que você vai fazer é marcar uma hora. Marcar um tempo com você. Dedique um tempo para você, um final de semana, para passar o tempo sozinho com Deus. Fique calado e escute que eu lhe ensinarei como ser sábio. Jó 3:33. Como eu disse antes, eu demorei um pouquinho para escrever. Eu não escrevia nada sobre mim. E hoje, como eu estou me recuperando de muitas coisas, eu tenho 2 cadernos. Um que é só coisa ruim e dívida. Mentira, não tem dívida não. É só coisa ruim. Dívida também é ruim. Um caderno onde eu só escrevo coisas que me atrapalham, as coisas que eu estou sentindo, sei lá, tudo que é ruim, mal, eu estou colocando nesse livro, nesse caderno. E esse caderno eu só compartilho com uma pessoa que me acompanha. Só eu e essa pessoa sabe que está escrito ali, né? E o negócio é tão sério que tem coisa que eu nem falo ali para a pessoa que me acompanha, na verdade. Algumas coisas eu solto lá e eu tenho esse caderno. Aí depois me deu um estralo assim, falei, quer saber, vou ter outro caderno, mas eu vou escrever só coisa boa. Mas a partir de uma experiência, de uma conversa, então eu tenho lá pelo menos 3 frases, 4 frases, uma oração que eu escrevo lá. E eu estou compartilhando com um amigo, ou quando eu tenho alguma conversa assim, me vem alguma ideia, eu escrevo nesse caderno e compartilho. Olha, aquele dia que a gente conversou, eu escrevi sobre isso. Então eu entendi que compartilhar o que é bom também. Então, esse é o meu... Eu tenho tanta recuperação que eu tenho 2 cadernos. E você tem quantos? Nossa, de 20 matérias. Nem quero saber as divisões. Ira, procrastinação... Fica aí a sugestão. Mas lembre-se, tenha um espaço para escrever as coisas boas, né? Não esqueça das coisas boas. Então, letra O, ousar abrir o coração. Precisamos abrir o coração em nossa mente para liberar os sentimentos de dor que o nosso passado bloqueou ou nos levou a negar. Exemplos assim de comportamento. De repente, as pessoas te olham como uma pessoa tímida. Mas você não é tímido, você não é tímida. É que, na verdade, você está numa defensiva. E você não gosta de se relacionar com as pessoas. Mas para quem está te olhando, fala, não, mas olha o Fábio lá como ele é tímido. Não, mas na minha cabeça eu estou me protegendo de vocês. Vocês quem? De todos, da minha família, de vocês aqui, qualquer lugar. Então pode acontecer isso com você. Às vezes a pessoa que fala muito também, é que na verdade pode ser que ela pode ser muito carente. E essa carência vem da onde? Da infância, será? E hoje, fazendo essa lição, eu acho que já fui os 2 tipos de pessoa. Tanto a carente como a pessoa que é tímida, mas na verdade estou me protegendo. E nisso as pessoas também formam minha moral, né? Então, pense sobre isso. Abre seu coração, observe seus comportamentos. 3 sugestões dentro disso. A primeira coisa, quando você pegar e você pensar a respeito da sua moral, a primeira coisa que surgir na sua mente, você escreve. Isso é importante. A segunda coisa, tome cuidado, não confunda acusação com condenação. Deus usa a culpa para nos corrigir. Então, se você crê nesse versículo aqui, é bom, que é aquela ligação que eu falei com Deus. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Romanos 8:1. Vou repetir. Se você confia no Deus, a gente deve levar isso em conta. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Romanos 8:1. Então, às vezes, a gente confunde acusação e condenação. O que a gente gosta de fazer, ou eu gosto muito de fazer, é ficar martelando aquela acusação na minha cabeça, né? Mas eu sei que em mim não existe mais nenhuma condenação. 3, você pode se perguntar dentro desse processo, você pode se perguntar assim, do que eu tenho mágoa? Já pensou você parado assim, no seu quarto? Na verdade sou eu, né? Fico parado no meu quarto, está lá o caderno. Do que eu tenho mágoa? Eu me pergunto.
Pode ser que dessa mágoa que produz a raiva, a frustração, a depressão. Aí você pergunta outra coisa: quais são os meus medos? Quais são os meus receios? Você pensa e você vai anotando isso. Letra R, repousar em Deus. Repousar em Deus é buscar coragem e força nele. Aos cansados, ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Isaías 40, 29. Se o versículo acima faz algum efeito em você, então isso aqui você tem que fazer também. Aos cansados, ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Isaías 40, 29. Letra A, analisar o passado. Se você estiver em negação, será difícil analisar o passado. Você precisa abandonar a negação. Mesmo você ou eu sozinho dentro de um quarto ou num parque com um caderno para poder escrever, até lembrei agora que eu já fiz anotação no celular sobre isso, mas se você estiver em negação, vai ser muito mais difícil. Mesmo você estando sozinho ali na presença de Deus, a gente pode estar negando para nós mesmos, né? Então prestar atenção com isso. E letra L, listar. A sua lista é ou será uma essência dos acontecimentos do seu passado, tanto os bons quanto os ruins. Então o equilíbrio é importante. Olhar o seu passado colocará você face a face com a realidade dos seus defeitos de caráter, né? Se você se apega somente nas coisas ruins e fica presas nela, você pode dizer um dia: nossa, como ser é difícil, é doloroso. E você para com sua jornada, porque você se pegou só a coisas ruins, você não pegou as coisas boas também que existem na sua vida. Então, se justamente porque você ficou preso nas coisas ruins, não deixe acontecer isso, ficar preso nas coisas ruins. Então, detalhando a nossa lição moral aqui, a lição 8. Primeiro, verificar se você tem um padrinho ou uma madrinha, vamos dizer assim, para aguentar a pedrada junto com você. Se você já considera Deus como seu ser superior também, isso é muito importante. E para você confessar a você mesmo, você vai pegar uma folha, no meu caso é caderno porque é bastante. Você vai pegar uma folha e vai começar a listar coisas do seu passado, né? Desde a época de criança, adolescência, e você vai listar lá. Outra coisa importante que não pode esquecer que eu acabei de falar também. Liste as coisas boas, mas também as ruins. As ruins, mas também as boas, ok? Para você não ficar preso só no ruim também. Então é isso. Obrigado por me ouvir. E eu vou deixar uma pergunta para você. Eu não pensei na pergunta antes, mas eu pensei agora na pergunta. A pergunta para você partilhar no seu grupo é assim: a sua moral... Talvez você não conheça ela toda assim, mas a sua moral, ela foi construída... Como que você acha que foi construída a sua moral? Que pessoas tiveram influências? O que foi bom e que foi ruim naquelas épocas, sabe? De criança, adolescência. Mas ao mesmo tempo, lembre aquilo que te lembra a infância. Tipo, sorvete me lembra muito a infância. E se você quiser compartilhar algo no grupo, uma coisa boa, isso pode também. Mas voltando lá, você pode compartilhar assim, fazendo essa pergunta: como que será que minha moral foi moldada nesse tempo? Será que é algo que eu fiz lá no passado que eu achei, hoje eu estou exercendo ela? Eu acho que é isso. Obrigado por me ouvir. Uma pequena partilha sobre essa questão de escrever. Das muitas áreas de recuperação que eu identifiquei aqui no CR, uma delas foi a ansiedade. E a ansiedade no sentido de um pensamento muito acelerado. Às vezes eu estava parada, mas o pensamento estava muito acelerado. E escrever, a gente escreve muito mais devagar do que o nosso pensamento. Eu escrevo muito mais devagar do que o meu pensamento. E eu percebi que escrever a respeito de mim, a respeito dessas coisas que o Fábio sugeriu, foi acalmando o meu pensamento. Então, uma partilha a respeito disso. Obrigada por me ouvir. E convido você a ficar em pé para a gente fazer a oração da serenidade.
Vamos ler? Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para distinguir uma da outra. Vivendo um dia de cada vez, apreciando o momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, aceitando como Jesus o fez, este mundo pecaminoso como ele é, e não como gostaria que fosse. Confiando que o Senhor tudo fará, se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Amém. Amém.